gente conversar na noite de hoje, né? Porque esse tema, o desafio que a senhora Leide, maravilhosa Leide, nos deu, é a vontade de Deus em nossas vidas. Legal. A vontade de Deus em nossas vidas, né? E aí esse tema, ele surgiu por uma questão mesmo de uma fala, e a gente fica aquela ideia de como que a gente subentende, ou como a gente entende a ideia de se falar que seja feita a vontade de Deus. Porque nós falamos sempre isso, né? Mas como é que está nosso coração quando a gente fala isso? Será que a gente realmente está assim, com esse pensar, com essa fé, com essa confiança na vontade de Deus? Será que essa entrega, ao falar essa frase, é uma entrega real? É uma entrega de alma, de coração? Será que a gente entende realmente o que isso quer dizer? Porque está no Pai Nosso, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toda vez que a gente fala ou cita, né, o Pai Nosso, a gente acaba falando essa frase, mas será que a gente já parou para pensar na profundidade do que ela quer dizer? É incrível, às vezes a gente, porque assim, na verdade, enquanto seres humanos encarnados, enquanto pessoas aqui no plano material, a gente fala muito isso, mas o que a gente observa é isso, a gente vai tomando como experiência as nossas atitudes no dia a dia. A gente vai se observando e a gente vai vendo que é bem isso mesmo. A nossa vontade, ela é muito falha, ela é egoísta, ela é orgulhosa, não é? Mas no início, e talvez ainda que já conscientes das coisas espirituais, a gente vai muito por esse lado. A gente vai muito querendo que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que a gente deseja, como a gente acha que é. E fala da boca para fora que se faça a vontade de Deus. Isso no início. Agora, espiritualizados que estamos, ou pelo menos devemos estar, porque conhecedores da doutrina dos espíritos, a gente precisa entender quando a gente abre a boca para dizer algo assim. Que não deve ser da boca para fora, deve ser com sentimento e com consciência do que a gente está falando. Aí entra o papel fundamental da doutrina dos espíritos. Não que as outras religiões sejam ruins, né? Porque cada religião tem um público-alvo que gosta, que se identifica e que fica bem no local que esteja. Então não existe religião ruim, tá? Cada grupo precisa daquela religião, está lá e tudo bem, está tudo certo. Mas nós que adentramos a doutrina dos espíritos e estamos estudando, nós vamos abrindo a nossa mente para questões que antes a gente não prestava, não dava muita importância, a gente não ligava, não é? Sobre principalmente a nossa origem e a nossa destinação. E quando a gente começa com esses estudos a compreender questões como essas da nossa origem e da nossa destinação, fica mais ou menos fácil da gente entender o que quer dizer a vontade de Deus. E mais fácil ainda, a aceitação da vontade de Deus em nossas vidas. E muito mais para aqueles que estão mais contritos na fé, a preferência total de que essa vontade prevaleça acima da nossa. Geralmente, quando a gente começa a entender esses pormenores, a nossa prece, ela não vai sendo simplesmente que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas a gente acrescenta não a nossa, tão pequena, tão infeliz. Porque a nossa vontade, em muito tempo, em muitas eras passadas, prevaleceu. E os frutos que essa vontade nossa nos trouxe, quais foram? Frutos amargos, tanto que estamos aqui, no mundo de
provas e expiações, passando por certos dissabores, por experiências que não são tão agradáveis, não é? Por conta das nossas más escolhas e da nossa prevalência nessa vontade, distante da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai na contramão da vontade do ser encarnado. Porque a vontade do Pai está diretamente ligada e voltada para o Espírito, que somos todos nós encarnados, porém, valores espirituais. Aquele que se dedica, aquele que se entrega somente às questões materiais, não se compatibilizam com a vontade de Deus, porque buscam valores totalmente contrários a essa vontade. Os meus valores estão na base do ter, estão baseados na posse, né? No querer ter, no querer reter. E os valores de Deus estão baseados em tudo aquilo que está ligado aos valores, às questões espirituais, que é simplesmente a questão da humildade, do desapego material, né? Veja como vai totalmente, né, contra aquilo que a gente entende como nosso, como direito que a gente tem, né? Como a nossa vontade quer. Se você perguntar para qualquer pessoa, qual é a vontade, qual o maior desejo que você tem na vida? É ser feliz. E o que é felicidade para você? É ter uma casa maravilhosa. A felicidade para mim é ter um carro do ano. Eu vi como é que fala? Hyundai? Aí eu vi um carro desse agora, gente, nossa, que coisa, né? Primeiro mundo, eu lá, toda chique, eu sei, mas rapaz, as pessoas, isso daqui faz a gente se perder. Porque você quer ter mais. Hoje você tem um desse, amanhã você tem um melhor ainda, e você vai se envolvendo, né? E aí você pede a Deus, e aí não vem. Você pede a Deus um carro desse e de repente você não consegue, aí você diz o quê? Né? Deus não gosta de mim? Não, Ele está te protegendo. Ele está te protegendo porque muitas vezes com um carro desse eu vou me perder, viu, meu irmão? Não venho nem para o centro, eu vou direto lá para a Barra, para Pitu, vou tirar uma onda, qualquer coisa desse sentido. Não dá um carro desse a você. Deus me livre, vai. Então, assim, são essas diferenças que a gente precisa compreender para aceitar, tá, gente? A vontade de Deus é a vontade suprema. Nós estamos, todos nós, mergulhados, inseridos na vontade de Deus. Que vontade é essa? Aí a gente vai buscando o que é Deus, que está no livro dos Espíritos, é a primeira questão, né? Que é a inteligência suprema, a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. Se Ele é a causa primeira, se Ele é a inteligência suprema, quem melhor que o próprio poderia saber o que é melhor para a gente? Só Ele, não é? Nem nós sabemos o que é melhor para nós. Porque quando adentramos a matéria, nós mergulhamos com o véu do esquecimento. Tudo aquilo que a gente conversou, aprendeu e assumiu de compromisso, a gente esqueceu. A gente não lembra. Mas o Senhor da vida, né, o Deus Supremo, sabe todas as coisas. Então Ele nos criou simples e ignorantes. Qual o propósito? Alcançarmos a plenitude espiritual, que é tornarmos espíritos puros. Para sermos espíritos puros, precisamos atravessar uma linha de evolução, né, que sai dessa ignorância para chegarmos a essa condição de pureza com conhecimento de causa. Isso significa dizer que eu preciso vivenciar determinadas experiências para ir chegando à condição de espírito puro, de ter o conhecimento de tudo aquilo que aqueles outros que ficaram para trás estão vivendo e auxiliá-los na medida do possível. É essa a proposta do Espírito, não é? Quando ele é criado para a felicidade plena
para a pureza plena. Não absoluta, porque absoluto é só Deus, né? Mas a gente tem essa condição relativa de pureza e de felicidade. Só que nesse meio do caminho, nós temos, nós vamos escolhendo determinadas situações que trazem-nos dissabores. Por quê? Porque Deus, ele se reflete nas nossas vidas através de suas leis, tá? Quem quiser conhecer essas leis, vai no capítulo, acho que é o capítulo 3, né? Das leis morais do livro dos Espíritos. Eu não me lembro bem o capítulo, mas é as leis morais do livro dos Espíritos. Vocês vão lá e aí vocês vão conhecer as 10 leis morais que regem a todos os espíritos, eles admitam ou não, né, o que a doutrina espírita está nos ensinando. Admitam ou não a reencarnação, admitam ou não a existência de Deus, admitam ou não a existência dos espíritos, a comunicabilidade, enfim. Admitindo isso ou não, todos estamos inseridos nestas leis. E são estas leis que representam Deus, não é? Agindo em nós e por nós. O que isso quer dizer? Uma dessas leis fala-nos sobre causas e efeito. Então, assim, quando ele nos cria, ele nos dota de todos os atributos necessários para exercitarmos o amor, que é essa plenitude do Espírito. É quando você aprende a amar. Para chegar a isso, precisamos despertar todos os atributos divinos que estão em nós. Paciência, compaixão, tolerância, né, abnegação. Tudo isso já está em nós. Só precisamos desenvolver. Mas, no caminhar da história, a gente vai buscando atalhos, porque a nossa vontade é ser feliz, se lembra? Mas a nossa felicidade está voltada para a matéria. E aí, nessa busca por essa pseudo-felicidade, a gente vai derrubando o irmão, a gente vai matando o outro, a gente vai, né, passando por cima de determinadas leis que regem o mundo, a sociedade em que vivemos. A gente vai, enfim, deturpando tudo que a gente, derrubando tudo que a gente encontra no nosso caminho. Porque o que interessa é a minha felicidade. Isso fica à toa? Isso fica solto? Cada um vai responder por aquilo que faz, certo? É lei. Acredite ou não, é lei. Então, quando nós vemos hoje momentos de sofrimento e de dor, é castigo? Não. A doutrina espírita nos ensina que isso não é castigo. Isso é um momento rico de aprendizado. Deus não criou o sofrimento, né? Ele nos coloca dentro de uma grande escola para aprendermos a não mais errar, para aprendermos a perdoar, para aprendermos a amar, para aprendermos a aceitar o outro como queremos ser aceitos também, não é? Então é essa a questão. Aí você vai viver, você precisa viver essas experiências, que é o momento que a gente está vivendo agora, gente. Nesse mundo de provas e expiações, essa escola chamada Terra, ela serve para nós como um cadinho purificador, onde a gente vai aprender através de momentos dolorosos. Mas não, se você olhar bem, não são só momentos de dissabores, tem momentos de alegria também, né não? Esse momento de prazer não tem, gente. Olha como Deus é bondoso, né? Como essas leis são maravilhosas. Aí eu estava conversando com alguém sobre essa temática e falou assim, sim. Aí você me diz que a gente está vivendo num mundo de dor e que a gente tem momento de prazer e momento de alegria. Aponte os momentos de alegria. Você não convive com sua família. É porque a gente não valoriza as pequenas coisas. A gente quer tudo muito grande, muito sempre. E ainda não é assim. Dá para você ser feliz ainda que você esteja vivendo dores? Dá. Desde que você se conscientize quem você é, de onde você veio, qual a proposta que te trouxe aqui e para onde você vai, qual a sua destinação. O problema é que eu me vejo Eliette, eu me vejo esse corpo, e esse corpo não me representa, ele me veste. Eu não sou esse corpo, né? Eu estou nesse corpo.
quando eu me entender espírito, quando eu entender essas leis que regem esse nosso universo, eu vou entender a amorosidade de Deus. E quando eu disser que seja feita a vontade de Deus, eu vou me submeter àquilo que eu, que aconteça e que eu não entenda, que eu possa julgar como algo errado. Tipo alguém que está da nossa família que esteja doente. A gente não quer que ele morra, né? Ninguém quer. Qual é a única fatalidade no planeta Terra para aqueles que nascem? A morte. Não é isso? A única coisa certa que a gente sabe que vai acontecer conosco é a morte, mas ninguém se prepara para ela. Ninguém quer ser visitado por ela e ninguém quer que nenhum ente querido vá. Ao invés da gente buscar estudar sobre isso, compreender para aceitar melhor e sofrer menos. Dá para sofrer menos? Dá. Porque quando você sabe que essa pessoa que partiu, ela não morreu, ela mudou simplesmente de dimensão, ela largou um corpo denso, que é o corpo físico, e está dando continuidade à sua existência de forma espiritual e não está distante de nós, porque onde há amor, há união. O amor une, né? Então aqueles seres que se amam aqui na Terra, eles não ficam distantes, não. Aquele que partiu nos auxilia e nós podemos auxiliá-lo também por bons pensamentos, por bons sentimentos, emanações puras de bons sentimentos, de desejo do bem, né? Quando lembrar dessa pessoa, lembrar sempre a pessoa de modo feliz, não sentir assim, tipo, eu perdi. Nós não perdemos, podemos perder de vista, dos olhos físicos, mas não perdemos o amor, não perdemos a ligação, não perdemos a união, porque estaremos sempre juntos. Isso é um esclarecimento espiritual que conforta-nos a alma, que nos dá a condição de compreendermos quando alguém está passando por esse momento terminal e que a gente ora, oh meu Deus, permita que ele viva, oh meu Deus, permita que ele fique, ai meu Deus, pelo amor de Deus, que ele fique junto de mim. Mas ele vai, ele parte. E aí, foi feita a vontade de Deus. Que vontade de Deus? Separar seres que se amam? Deus foi tão mal que sabe que eu gosto tanto de fulano e tirou fulano de junto de mim? Não. A lei, naquele instante, sabe que é o momento daquele outro partir. Muitas vezes, porque se aqui ficasse, poderia se comprometer muito mais. Ou porque ele terminou a tarefa que ele assumiu na dimensão espiritual. Eu vim para aqui para viver 80 anos, certo? Quando eu chego aos 80, acontece qualquer coisa, precisa de uma desculpa para morrer, né? Com certeza. Então eu fico doente, ou eu sou atropelada, ou eu tenho um tiro, qualquer coisa assim. Precisa algo acontecer para que eu morra, para que se cumpra a lei. O momento do meu desencarne. Então ele partiu. Eu tenho uma prima que minha tia estava com câncer, com leucemia. E ela estava muito mal. Pensa uma pessoa que estava muito mal, muito mal. E aí minha prima não suportou o sofrimento dela, né? E aí na noite que ela ficou no hospital com a mãe, ela me disse que orou e disse, Senhor, que se cumpra a sua vontade. Não permita que minha mãe fique nesse sofrimento só porque nós queremos. Só porque nós queremos que ela fique. Mas se o Senhor perceber que já chegou ao extremo essa dor, a conduza para o seu lado. Não demorou 5 minutos. Vocês acreditam? Só que por ela não conhecer isso que a gente dá, ela orou do fundo do coração, porque ela não estava aguentando ver a mãe sofrendo. Mas ela, até hoje, ela guarda a culpa. É porque ela acha que foi ela que de alguma forma antecipou a morte da mãe, e não é assim que acontece, gente. Tá? Foi muito bonito o ato dela, mas faça a sua vontade. E é assim, a gente precisa ter essa submissão, essa obediência à vontade de Deus, e guardando a certeza de que quando nós nos colocamos assim, a vontade dele é sempre para o nosso bem.
ainda que a gente não entenda. É sempre para o nosso bem, para o bem do espírito. Ah, mas um menino jovem morreu dessa forma, foi feita a vontade de Deus. Você sabe o que estava desenhado, né? É como tem no Evangelho, né? Eu acho que no Evangelho, os espíritos, nós olhamos daqui para lá. A nossa visão nessa questão planificada só vai até ali. Eu só consigo ver a parede lá do fundo, tá? A espiritualidade está como se estivesse no cume de uma montanha, observando além daquela parede, porque eles estão no alto, né? É só uma alusão, tá, gente? A gente não pensa que o espírito fica no alto. Eu estou falando que a visão deles vai além, né? Tudo é figurativo, né, Leite? A visão deles vai além do que a nossa, né? Então eles têm uma capacidade de perceber que se eu continuar aqui com 18 anos, mas as minhas escolhas são equivocadas, eu estou me comprometendo, estou me envolvendo com gente de má índole, eu vou passar por perrengues, porque quando a gente faz mais escolhas, os sofrimentos são duros. É quando você planta qualquer coisa que você plante, você vai colher o contrário? Não. Se você planta acerola, você vai colher acerola. Se você planta tomate, você vai colher tomate, óbvio. Se eu planto o mal, eu vou colher o quê? O mal. E Deus quer que a gente sofra? Não. E principalmente se eu tiver merecimentos. Porque ainda tem isso. Se lá no meu íntimo eu sou uma pessoa boa, porém me equivoquei, me misturei com pessoas que conseguiram de alguma forma mexer com a minha mente, eu estou indo conduzida como Maria vai com as outras. Existem espíritos que nos observam, que nos tutelam, que nos amparam. Providências são tomadas, e eu não estou dizendo que isso aqui é lei não, viu? Que todo menino de 18, 17, 16 anos morreu por causa disso. Só, mais uma vez, ilustrativo. Há uma possibilidade de ser retirado daquele plano por uma questão de proteção, não foi maldade, para protegê-lo, para não se comprometer mais com a sua própria consciência, né? Porque não é Deus que julga não, quem julga somos nós que nos julgamos, e a gente se autopune muito. Todos os dias. Todos os dias. Vocês já perceberam quando vocês fazem algo errado, muito errado, com alguém, quando a gente é grosseiro com alguém, quando a gente faz qualquer coisa com mamãe, por exemplo, e a consciência nos acusa, como é que a gente fica, gente? Não é um tormento? Não é? Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim, da gente ficar lembrando daquilo, tipo, meu Deus, eu não precisava ter feito isso, meu Deus, estava fazendo uma coisa dentro de casa, vem aquela lembrança, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não era para ter feito isso. Da vergonha, né? Da raiva da gente, enfim, pense nesse tormento de minutos por uma eternidade. Porque para o espírito é uma eternidade, não existe, ele não dorme, né? Os dias não são contados como os nossos, não tem analgésico, não tem ansiolítico, que é o nome? Não tem remédio para dormir, não tem nada, o espírito fica desperto o tempo todo, o espírito que estou falando é o desencarnado, fica desperto o tempo todo e é todo o tempo vivendo aquela culpa, vivendo aquela dor, aquela angústia. Vocês entendem? Então, quando a gente observa as coisas, quando a gente aprende a observar as coisas por esse ângulo, a gente vai ver muito o amor de Deus agindo em nossas vidas. Age sempre, a todos os instantes. O amor de Deus está agindo, atuando. E a gente precisa permitir acreditar, gente. Eu não vou nem usar a palavra acreditar. Porque diz que quem crê, esse negócio de acreditar é temporário. Hoje eu acredito nisso, amanhã eu acredito naquilo outro, né? Mas assim, a gente precisa sentir, eu preciso saber que Deus está em mim, que Deus vibra em mim, que Ele quer o meu bem o tempo todo. Essas leis que regem o universo só me puxam e existem para que eu possa despertar e crescer, e ascender para Deus, evoluir. Entende? Então eu preciso buscar métodos, formas, conhecimentos que me deem uma base de sustentação para os momentos de dores e de sofrimentos. Nós vamos viver esses momentos, não há como fugir.
Porque são momentos de aprendizados. Não existe na face da terra um ser que não passe por dificuldades, que não passe por doenças, que não passe por precariedade. Não existe. O que existe, pode existir muito, e eu sei que existe, são seres que aprenderam a lidar com esses momentos. Geralmente seres espiritualizados, não necessariamente espíritas, porque os espíritas não são melhores do que ninguém. Existem muitos seres espiritualizados de outras religiões. Muitos cristãos de outras denominações religiosas que têm uma fé, que têm uma certeza de que Deus está presente, que não se abate. Outra coisa, quando a gente fala assim, não se abate, não é que a gente não vá chorar, não é que a gente não vá sentir um vazio, não é que a gente não vá sentir falta, ausência, né? A gente vai sentir porque nós somos humanos, nós estamos encarnados, nós estamos ainda imperfeitos, mas a gente tem condição plena de nos soerguermos, não é? No segundo momento, a gente se levantar e a gente se fortalecer em Deus e passar por qualquer coisa, qualquer dificuldade a gente pode passar com equilíbrio, com sobriedade, sabe? Buscando os meios para resolver quaisquer situações. Quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade, meu Deus, não é que a gente vá cruzar os braços e esperar que Deus resolva os nossos problemas. Não. A gente vai desenvolver, como é que eu vou dizer, técnicas íntimas, né, de fórum íntimo, que nos fortaleça para passar por aqueles momentos difíceis, mas buscando a solução. Alguém doente, procura quem? O médico. É proibido? Deus disse, não, pelo amor de Deus. Não, porque é cristão ele disse que a gente não tem que procurar não, porque quando a doença chega é porque é para morrer, pelo amor de Deus. Se alguém disser isso, fuja dessa pessoa, não existe isso. Tudo que existe no mundo, Deus colocou para o nosso bem, para o nosso usufruto, para o nosso benefício. Então, o médico é médium de Deus. Médico é médium de Deus. Professor é médium de Deus. Não é? Todos os profissionais estão aí para trazer a vontade de Deus para nós. Os cientistas, sobretudo, né? Louvado seja o cientista, que hoje a gente está aqui. Correram tanto que em um ano conseguiram desenvolver uma vacina para nos proporcionar hoje a condição de estarmos juntos novamente. Então, esses cientistas são médiuns de Deus, porque através desses profissionais, a espiritualidade intuitivamente derrama todas as informações e tudo aquilo que a gente precisa para continuar vivendo. Entende, gente? Quando não vem algo que você quer muito, que você deseja muito, acredite, há um propósito. Tem um porquê. Você não sabe, mas é para o seu bem. Busque outras coisas. Não fica parado no tempo e no espaço. Eu sou infeliz. Nada na minha vida dá certo. Tudo que eu quero dá errado. Nada se conclui da forma que eu quero. Tenha calma. Tenha paciência, que muitas vezes a forma que você quer traria consequências negativas e dolorosas para você. Basta tão somente a gente começar a meditar o que eu quero mesmo. Porque eu já me peguei, eu falo isso com vocês porque eu experimento em mim. Eu já me peguei umas 2 ou 3 vezes, ou mais. Eu já me peguei, gente, dizendo para mim mesma que eu queria muito algo, né? Queria muito algo, já me peguei triste porque não conquistei e tal. Aí depois eu comecei a ver. Quando você dá uma história, vem cá, Eliette, vem cá, minha filha querida. Você quer isso mesmo? Com que propósito você, sabe? Você começa a se questionar, você quer mesmo? Você tem certeza do que você está buscando? Qual o propósito disso? Você já se questionou? Você sabe quais são os frutos desse seu querer? Está preparada para passar por esses momentos, pelas consequências dessa sua escolha? Se você estiver preparada, ótimo. Mas você está preparada? Geralmente a gente não está, né? Porque a gente só quer o prazer daquele momento.
Mas as consequências desse pseudo prazer, ninguém está pronto para passar, né? Então, é isso. A doutrina espírita vem e diz assim, olha, raciocina tudo, tá? Pensa tudo. Para de agir como um robô. Para de agir como uma pessoa que só quer coisas, mas sem procurar aprofundar, para entender por que você quer. Para que você quer. Né? Onde você quer chegar com isso? Isso vai trazer sua felicidade mesmo, porque se a gente observar bem, tem aquela pirâmide de Maslow, é Maslow? Maslow, que eu nunca sei dizer o nome dele. A última coisa, né, que está lá é a autorrealização, né? Realização pessoal, alguma coisa assim. Por quê? Porque nós, seres humanos, dificilmente a gente se sente realizado. Essa autorrealização nunca chega, porque eu quero mais, eu estou sempre inventando querer, eu estou sempre inventando alguma coisa. Não, para ser feliz eu preciso disso, para ser feliz eu preciso daquilo, nunca a gente está contente com absolutamente, né, nada. A gente quer mais. Eu conheço pessoas que querem, por exemplo, eu quero um emprego, as portas se abrem, gente, acredite, maior facilidade para conquistar as coisas. Mas quando conquista, não tem felicidade. Continua. Fica doente no emprego. Continua a mesma coisa. Emprego, mas aí fica doente no emprego. Pois é. Sofre perseguições várias. Exato. Né? Adoece e não sabe por quê. Porque na verdade não era para estar ali. Não era. Entende? Então, tem uma frase que diz assim, ó, porque talvez eu não me lembre completamente, mas assim, ó, quando vem de Deus, quando a coisa vem de Deus, é com outras palavras, mas quando a coisa vem de Deus, a gente sente paz. Quando a vontade de Deus está prevalecendo, é aquilo que deveria acontecer, a gente sente paz, a gente se sente alegre, a gente fica feliz, a gente não tem mais inquietação. Podem analisar isso na vida de vocês, façam essa experiência. Agora, quando não é, acontece isso aí, é essa inquietação, é esse conflito, você fica desassossegado, você nunca está feliz. Mas, Eliette, você está no emprego dos sonhos. Qualquer pessoa gostaria de estar no seu lugar, mas eu não estou. Eu não estou feliz, não é isso que eu quero. Aí eu vou e pleiteio, né, desejo outra coisa, quando eu conquisto aquilo também, não estou feliz. Ah, estou namorando com fulano, mas eu gostaria tanto de namorar com cicrano. Aí eu consigo namorar com cicrano, mas não estou feliz. Eu morava numa rua, aí eu queria morar naquela outra. Aí eu vou morar naquela outra, mas não estou feliz. Então, gente, o que é isso? Né? Essa vontade nossa prevalece, a gente consegue ser feliz com essa vontade? Muitas vezes ela é realizada, em muitos momentos, porque está no livro, está lá no Evangelho, que existe a fé humana e a fé divina. A fé, quando eu acredito em mim, na minha capacidade, no meu potencial, eu consigo abrir portas várias. Só porque eu acredito, não, eu vou conseguir. Porque eu quero. E se eu quero, eu consigo. Não é assim com muita gente que está estudando para o vestibular e tal, né? Tem uma história de uma pessoa que estava com câncer. E aí ela foi falar com o médico, o câncer dela era um câncer raro. Aí o médico, ela disse assim, quantas pessoas conseguem se curar? A percentagem, ele falou 1% dessas assim. Ou uma pessoa em 1000. Acho que é isso, está no livro de Joana de Ângeles, né? É uma pessoa em 1000. Ela disse, eu sou essa pessoa. E o médico falou, como assim, né? Porque ela já estava com certo avanço. E ela conseguiu se curar. Porque ela quis, porque ela se dedicou. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Mas será que isso é a nossa felicidade? Vocês estão entendendo? Dá para entender? Eu não estou querendo dizer que a gente deixe de querer, que a gente deixe de sentir vontade, que a gente deixe de lutar pelo que a gente acredita. Não é isso, não. Mas aliemos essa nossa vontade, esse nosso querer à vontade suprema. Se não acontecer como você quis, como você desenhou, creia, aconteceu da melhor maneira que podia. Entende? Foi o melhor para aquele momento. É igual aquele, o que é que temos para hoje? Então, para esse momento, para hoje, isso foi a melhor opção por conta da misericórdia de Deus. Creiam, gente, nós estamos mergulhados na misericórdia divina. Somos crianças espirituais ainda.
O Pai nos conduz com sua amorosidade. Eu não estou também querendo dizer com isso que toda vez que a gente está sofrendo, é a vontade de Deus que está atuando, negativo. Esse sofrimento, ele existe por rebeldia íntima. Quando você não aceita uma situação que você está vivendo, você sofre. O sofrimento é isso. É a não aceitação do que você está vivendo. Porque quando você aceita o que você está vivendo, buscando formas de melhorar, lutando, não é se entregar. Ah, deprimi. Deprimi, meu mundo acabou. Está tudo ruim, nada presta mais, eu não quero fazer mais nada. Não, luta. Mas o depressivo, ele não consegue lutar. Ele não consegue se levantar da cama. É bem verdade, conheço vários. Convivo com vários e sei que é assim. Vivemos já situações parecidas, né? Quem aqui não já levantou, acordou de manhã e disse, poxa, tô nem a fim de sair da cama. Né? São sintomas bem leves de uma depressão, ensaios de uma depressão, que não é a depressão, mas aquela visão do que seja, porque a gente já tira daí o que seja realmente a chamada depressão. Mas pode lutar intimamente. Intimamente a gente pode lutar para não se entregar, buscar recursos, e um deles que eu acredito muito e sei que vale muito a pena e que transforma mundos é a oração. A oração é um dos melhores recursos para nos conectar com Deus, e a gente pouco usa. A gente não sabe orar. A gente não sabe utilizar esse recurso. Não é um conjunto de palavras ensaiadas, né? Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ótimo, maravilha, mas não é isso somente. Por detrás desse Pai Nosso existe sentimento, né? O que nos liga a Deus é o sentimento, é o ato de constrição. Acho que o nome é esse, acho bonito, mas você está bem ligado a Deus, você sentir Deus, você se colocar à disposição dele, dizer, meu Deus, sabe, eu confio em ti, confio na tua sabedoria, na tua magnitude, que se cumpra na minha vida a sua vontade. Sabeis exatamente o que eu preciso, sabeis exatamente o que eu quero, mas entre o que eu quero e o que é necessário para o meu bem, que se cumpra a sua vontade, porque ele sabe o que eu preciso realmente para o meu bem enquanto espírito. Tá? Então, quando você ora, quando você se coloca, eu já ouvi pessoas dizendo, mas não precisa orar não, menina, porque Deus sabe tudo que a gente precisa. Esse negócio de orar, né? Está escrito não sei aonde que Deus sabe tudo o que a gente precisa. A gente não precisa falar com Deus, precisa sim, porque é um ato de submissão e de obediência, é um ato de humildade. Você se dobrar, não precisa dobrar, que eu estou falando aqui também é figurativo, não precisa ficar de joelho não, tá? Se quiser, tudo bem, cada um ora como acredita que deva orar. Mas não há necessidade, porque a energia que flui de nós, ela vem do coração. Então, você pode estar ajoelhado, você pode estar de pé, você pode estar, sabe, sentado, você pode estar num ônibus, você pode estar em casa, pode estar numa montanha. Mas o que importa é como você vai a Deus, a fé com que você está indo até Ele, é isso que prevalece. E essa energia que sai de mim com toda essa fé, atrai de volta toda, né, bondade, enfim, me dá condições de enfrentar aquilo que venha a acontecer. Se não for exatamente o que eu queria, vai ser... Com certeza eu vou entender que é aquilo que eu preciso nesse momento. Você já viu uma mensagem de Chico que a gente está na família que a gente precisa, né? No lar que a gente precisa. Então, gente, é isso. Tá tudo certo. A gente é que precisa se acomodar às situações, se ajustar a essas situações. E vai conversando com Deus. Mas agora, olha só, seja franco, converse com seu amigo e diga, olha, o negócio aqui tá pegando, eu não estou conseguindo lidar com isso não, Senhor, me ajude, me mostre o caminho, me sustente. Vai falando, fala mesmo, conversa com ele como se você conversasse com seu melhor amigo, porque ele o é. Ele, né? E aí eu vou falar do representante de Deus em nós, né, na nossa terra, que é Jesus.
esse amigo incomparável que não nos abandona nunca. Então, quando você traz Jesus para o seu cadinho, você traz ele para o seu reduto ali, né? Faz dele o seu melhor amigo, gente, as coisas fluem. E eu não estou dizendo que eu não fico doente, né? Com isso, mas Eliette é todo tópico, olha lá, fanática, mas não. Nós adoecemos, nós tomamos porta na cara, às vezes a gente quer uma coisa muito, né? Uma experiência de emprego. Digamos que o que a gente vive não seria exatamente o que a gente queria viver. Mas a gente está numa situação e a gente, com confiança no Senhor, a gente precisa entender que aquilo é o necessário naquele momento. Entende, gente? Então tem pessoas que falam, como eu estou falando agora, mas se você for olhar a vida dessa pessoa, ela não seria uma vida dita feliz no mundo material. Alguém poderia dizer, olha para aí como essa pessoa... Como que essa pessoa consegue ser feliz vivendo nessa amizade? É para mim falar de vontade de Deus? Não é, não. A pessoa consegue ser feliz, sim, porque ela entende que ela está ali vivendo aquela experiência que não é eterna. Eterna é Deus e nós imortais vamos continuar vivos, mas aquela situação vivida vai passar. É só uma experiência, não é? Ou vocês não acreditam nisso? Como é que estão vocês em relação a Deus e à vontade de Deus? Cada um olhando agora para o seu íntimo aí. Vai fazendo uma análise. Como é que eu estou em relação a essa vontade? Eu estou desobediente? Eu estou me achando melhor do que Deus? Porque ainda tem isso. Quando a gente se revolta, Deus não era para ser assim, porque ele, porque ela, porque isso, porque aquilo. Eu estou achando que eu sou melhor do que Deus, né? Porque eu sei o que é que era certo, quem deveria ir, quem não deveria, como deveria acontecer, como não deveria. Eu sei mais do que Deus? É isso que eu estou querendo dizer? Então a gente precisa ter cuidado com isso, tá? O mais certo é que a gente diga que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa. Então, eu trouxe um textinho, na verdade eu trouxe 2 textinhos que não deu tempo nem conversar. Que se eu fosse lê-los, eles são textões mesmo. Mas é que eu achei tão lindo, eu queria muito ler para vocês, mas não dá, o tempo não permite. Agora esse, Vontade de Deus, ele é do Centro Espírita No Caminho da Luz. Eu peguei na internet. Eu achei bonitinho que ele diz assim, ó, podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. Por exemplo, no sofrimento, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Como que Deus gostaria que nós agíssemos no momento do sofrimento? Com revolta? Com indignação? Linda, maravilhosa. É exatamente isso, a paciência, tá vendo? Menina, falei aluna nota 10. A paciência. É isso, na hora do sofrimento, o que Deus espera de nós e que a vontade dele é que nós tenhamos paciência. Na dúvida sobre como Deus gostaria que eu agisse, qual a vontade de Deus? Na perturbação, a serenidade. A perturbação existe ou acontece nas nossas vidas para nos desarmonizar, para nos desequilibrar. Vocês já se depararam com alguém querendo brigar, querendo ver a gente desequilibrado? Gente, o que existe de pessoa começa a se espizinhar, fica um nini, às vezes não tem nem motivo, o cara tá ali, você já acorda, o cara não ouvido, o tempo todo, e aí aquilo vai ficando dentro de você, uma bola de neve, vai crescendo. Às vezes a pessoa, infelizmente, não consegue, né, vencer e acaba extravasando mais de uma forma bem desequilibrada e vai parte para a briga, né? Então, São Luís Andrade falava isso. Oh, meu Deus, ele tinha um ditado quando um não quer, dois não brigam. Obrigada. Quando um não quer, 2 não brigam. E na verdade, quando um provoca, é que está esperando a nossa reação, para que fique aquele trocar de palavras, né, e tal. Então, não precisa isso. Na hora da perturbação, mantenhamos-nos serenos. Ah, mas eu não sei, ore. Eu não consigo encher a boca d'água. Chico Xavier, coloque água na boca e fique lá. Você não vai conseguir falar com a boca cheia, tá? Então depois você sai e diz que é a água da paz. Chico Xavier chamava isso da água da paz. Porque enquanto aquela sua boca estiver cheia d'água, você não vai conseguir falar. A não ser que
debulhe o outro. Mas não é a intenção. Mas, entendeu, gente? O trabalho não é calar o outro. O trabalho é me serenar. É não me perturbar com o veneno dele ou dela. Entende? Diante da maldade, aí a vontade de Deus é o bem que sempre auxilia. Alguém faz mal comigo e tal, fique na paz. Não deseje mal a essa, tente, né? Quando eu falo fique, é tentar, porque tudo aqui na vida da gente são tentativas, são experiências. Coloca em prática o que está aprendendo. É para isso que a gente está estudando, para tentar. Vamos ver se dá certo? Porque nós temos um compromisso conosco. Cada um é um mundo em particular e é responsável por esse mundo, não é? E a vontade de Deus é que esse mundo esteja sereno, calmo, em paz. A gente fica querendo muito paz fora. Eu quero um Brasil em paz. Mas e você? Você está em paz? O seu mundo íntimo é um mundo tranquilo? Ou você vive se rasgando o tempo todo, né? Desesperado, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada intimamente? Então precisa serenar. E quando alguém te faz o mal, observe sempre a oportunidade de fazer o bem a essa pessoa. Jesus ensinou, quando alguém te bater em uma face, dê a outra. Não é que você vá dar a outra, dá de novo. Não é isso. É que se te deu o mal, dê o bem. Faça o bem, não pague na mesma moeda, não. Entende? Então é isso. Perante as sombras, a vontade de Deus é que a gente seja a luz. Então, que a gente consiga levar esclarecimento, que a gente consiga clarear a mente das pessoas. São aquelas palavras, gente, que parecem que não são nada, mas calam profundamente na alma quando ditas com sentimento. Tenha paciência, tenha calma, olha, você não está sozinho, né? Então, essas coisinhas que muitas vezes a gente precisa tanto, né? Quem aqui não precisa de um apoio moral? Então, seja a luz na vida de alguém. No trabalho, a vontade de Deus é que nós tenhamos o devotamento do dever. Cumpra aquilo que lhe cabe fazer. Não reclame do seu trabalho, né? Trabalhe com dignidade, faça o que lhe cabe. O que foi dado a você realizar. Não seja uma pessoa displicente. Olha, Eliette, você vai limpar, o seu trabalho é limpar o chão. Que eu limpe, eu seja a pessoa que limpe o chão melhor, né? Que seja o chão que mais brilhe, né? Fazer a coisa da melhor maneira possível. Oi? Em todos os momentos, exatamente. E quando a gente está em casa, hein? Dona de casa, lavando seus pratinhos, varrendo sua casinha, tirando aquelas toalhas molhadas de cima da cama. Como é que a gente está, gente? A gente está tranquila, tá? E com o filho e com o esposo. E o esposo também com os filhos e com a esposa. Está tendo paciência? Está cumprindo bem o dever? São essas coisas. Na amargura, no momento de amargura, tem a esperança. Esperança é a mola propulsora da vida de qualquer ser que quer ter a tranquilidade. É acreditar que tudo vai melhorar. Quando você perde a esperança, você deixa de viver. Não dá para ficar sem esperança. A gente precisa acreditar que vai mudar. A gente precisa continuar acreditando nisso e lutando, porque acima de nós existe um ser que sabe tudo. Se eu acho que algo está errado, imagine ele. Eu sou imperfeita, estou achando que está errado, imagine o Pai que tudo sabe. Né? No erro, que sejamos a corrigenda. Não é corrigenda de dizer assim, Marquinhos, você está todo errado, você não presta. Não é isso não, mas ajudá-lo a encontrar o certo, a realizar. Porque assim, eu não gosto muito desse negócio de certo e errado, mas se ele está se equivocando, que pode trazer consequências ruins para ele, e eu o amo, eu vou chegar para o Marquinhos e vou dizer, Marquinhos, peraí, vamos conversar, meu amigo? Vamos dar uma conversada aqui. O que você está fazendo? Você já parou para atinar com jeito, com amor? Porque tudo é o amor. É preciso, porque Deus é amor, né? Deus não impõe nada para a gente. Jesus não gritou conosco, né? Ele está aí até hoje nos aguardando. Na queda, que sejamos o reerguimento. Não fica no chão, não. Não se demora chorando no chão, porque é perda de tempo. Tá? Todo mundo cai, mas levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né, não, Angelito? Vamos embora. Vamos embora que o infinito é o nosso, é o nosso caminhar. Então, na luta, seja o valor moral. A lutar com fé,
lutar por qualidade, não fazer o mal a ninguém, entende? Gabi Marquinhos, na tentação, seja a resistência. Na tentação, seja a resistência. O que isso quer dizer, Eliette, gente? Tentações todos nós vamos ter. Oh, mundo maravilhoso para dar um, né? Tanto convite aos prazeres mundanos. Toda hora tem uma coisinha prazerosa, toda hora tem um convite bom para fazer alguma coisa que vai trazer fruto. Sempre esteja medindo as consequências. Eu digo ao meu filho... Aí o convite da porta larga. Eu digo ao meu filho, olha, a grande chave é você avaliar as consequências daquilo que você está sendo convidado a fazer, realizar. Porque muitas vezes a gente não sabe mesmo se está certo ou se está errado, mas avalie as consequências. Se forem boas, siga. Mas se forem más para você ou para qualquer uma outra pessoa, repense. Né? Muitas vezes a gente não está pronto para passar por elas. Na tentação, a resistência, junto à discórdia, seja a harmonia. Está todo mundo brigando, ninguém se entende, você é o ponto de luz, o ponto de harmonia naquele grupo. Mantenha-se tranquilo, sereno, sabe? Seja a palavra que vai harmonizar, seja a palavra que vai conciliar, seja a palavra que vai unir as pessoas. Podemos fazer isso? Podemos. Se não assim não fosse, Jesus não nos ensinaria as bem-aventuranças, né? Que são um convite a isso. À frente do ódio, seja o amor. No ruído da maledicência, seja o silêncio. Ai, que dificuldade, meu Deus. Eu não sei se vocês sabem, se vocês passam por isso. Mas assim, quantos seres humanos adoramos falar da vida dos outros, né não? Maledicência é isso. É falar mal da vida dos outros, e todos nós estamos. Ah, mas eu não falo mal dos meus parentes, dos meus vizinhos, mas falamos mal do governador, do presidente, dos atores, das atrizes. É falar mal. É maledicência, né não? E aí a gente empresta uns ouvidões assim, lindos, maravilhosos. Fala mais. A gente se alimenta com isso, a gente gosta. E aí a gente precisa aprender a não entregarmos a esse exercício maléfico. Porque isso traz maus frutos para nós e para outras pessoas. Sejamos o silêncio. Esse mal da maledicência, ele termina quando encontra a parede do silêncio. Daquele, por exemplo, eu conto a Leide algo, né? De uma forma bem maledicente, eu falo mal de Camila para Leide. Aí Leide me ouve educadamente, porque a menina é Leide. É uma Leide. Aí ela me ouve, mas o que ela faz? Ela não passa adiante aquele material sobre Camila que eu passei para ela. Ela silencia, então essa maledicência termina ali. Ela não vai levar isso para as outras pessoas, entende? É isso que é. Na ofensa, o perdão completo. O que é perdoar completamente? É esquecer o que me fizeram? Não, que a gente não tem amnésia. A gente vai lembrar sempre, não é? A gente não lembra? Mas é não lembrar com raiva, com ressentimento, com mágoa, com desejo de vingança. É lembrar como uma experiência, como algo que aconteceu, que acontece sempre. Alguém não estava bem, me ofendeu, fez algo errado contra mim. Tudo bem, e vamos seguir adiante, porque quando eu paro e ficar dizendo, Dona Nana fez isso comigo e fico anos e anos, Dona Nana já está lá, meu Deus, adiante, vivendo a vida dela numa boa, e eu estou aqui rememorando aquilo de centos anos que ela me fez, ela nem se lembra mais. Quem que está sofrendo? Eu, não é? Que estou remoendo. Então isso não é negócio para ninguém. Perdoe, siga adiante, vai vivendo sua vida. Na vida comum, seja a bondade em favor de todos. Dá para ser? Dá. O que é ser bondoso com as pessoas? É você olhar no olho de alguém com tranquilidade. É você não fazer julgamentos. É você estar sempre, né, desejando bem as pessoas. É você estar saindo da frente para alguém passar, não criando situações difíceis para ninguém, porque a vida já é tão difícil, né, gente? E a gente vai ficar servindo de pedra de tropeço na vida dos outros. Vamos observar mais o que a gente está vivendo e vamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. A maior e única vontade de Deus é que nós nos amemos, que nós aprendamos a amar. Essa é a vontade maior do Deus Supremo de nossas vidas.
e busquemos exercitar esse amor em relação a todas as pessoas agora que a gente está encarnado nessa experiência. Ah, mas já é tarde, eu já estou aqui caquético, já estou morrendo. Não, nunca é tarde, porque o espírito não morre. Não importa que você esteja com 80 anos, com 100 anos, você despertou para essa verdade, ame. Ame o mais profundamente que você possa. E amar, segundo o amor divino, não é sair abraçando, beijando as pessoas, não. É você compreendê-las, é você aceitá-las, é você dar a oportunidade delas serem o que são. Assim como você quer que essas pessoas respeitem isso em você, respeite também nessas outras. Faça ao outro o que você gostaria que a ti mesmo fosse feito. Essa é a medida que Jesus nos deu, que Jesus nos deixou. Façamos isso. E para amar esse outro, eu preciso me amar, me respeitar, compadecer-me de mim mesma, ter paciência comigo, ter tolerância diante dos meus erros e das minhas más escolhas, me dando a oportunidade de me soerguer e de tentar de novo. Cada dia é um novo dia, cada dia é um momento de uma nova história. Realize a mudança da sua vida para que cumpra nela a vontade suprema de Deus, que é justamente o amor. Através das outras pessoas, através de mim mesma, através de tudo de bom que nós possamos realizar nesse mundo. Porque é para isso que aqui nós estamos. Paremos de reclamar e façamos o que nós podemos fazer para que as coisas transcorram de forma mais suave, mais serena e mais amorosa em nossas vidas. Podemos muito, desde que nós acreditemos nisso. Que Deus nos abençoe e que Jesus seja sempre conosco. Você me lembrou duas pessoas, né? Uma é amiga, colega, época do Exército, e que a gente ainda se encontra até hoje, né? Depois de 20 anos, a gente passou a ter um encontro com os colegas. E outro é um amigo que eu fiz na escola, na 5ª série. Você conheceu, João? E o primeiro era do Exército. E aí a gente fez um encontro e ele dizia para mim assim: cara, eu era para ser militar, era para ser capitão. Essa era a minha vontade no Exército. Eu disse: por que não seguiu? Fulano, Beltrano, que eram os oficiais, que não deixaram. Eles me tiraram do Exército. Eu disse: como assim? Por que eu estou falando isso? É aquela coisa da gente fazer a reflexão olhando para a gente também saber julgar os nossos erros, os nossos acertos. Esse cidadão só andava com a roupa, o Exército tem que ser impecável, só andava com a roupa suja, só andava com a roupa amassada, com cinto sujo, com o coturno sem limpar. Né? Ele brigava, ele respondia, ele só andava na cadeira, ele só andava preso e foi expulso do Exército. Ninguém foi de graça a expulsar. Eu não peguei uma cadeira no Exército, como outros soldados também não pegaram. Então ele estava ali naquele momento, no encontro com a gente, disputando a responsabilidade da felicidade dele hoje, da infelicidade dele de hoje e outras pessoas. E aí eu tenho um outro colega, um outro amigo, né? Nem colega, amigo. Esse outro tentei argumentar, mas eu vi que não tinha argumento, eu deixei ele sozinho, porque não adianta querer empurrar a minha verdade goela abaixo dele. O outro é um amigo que depois que a esposa dele desencarnou, ela teve câncer, e aí eles, um dia sentado comigo, ele me chamou para conversar, e ele falou para ele: cara, eu tenho muito arrependimento. Eu disse: o quê? Eu devia ter feito mais coisas que eu não fiz pela família, trabalhar menos, viver mais com a minha mulher, aproveitar mais a vida, ouvir mais a ela do que o outro. Eu me arrependo muito disso. E eu não sei o que é que eu faço. Acho que você já começou a fazer a primeira coisa: reconhecer o seu erro. Ela já partiu para um outro plano. Ela não deixou de existir. Ela continua existindo no outro plano. Agora, você reconheceu o seu erro, ótimo. Como é que você faz para corrigir? Fazendo o contrário do que você fez até então. Vai viver. Você tem 2 filhos. Aproveite seus filhos, aproveite os amigos também. E viva a vida. A gente tem a mania de olhar para trás e imputar a responsabilidade no outro e não em nós. Ah, eu queria ser, sei lá, jogador de futebol, mas eu não fui. Por que você não foi? Qual foi o esforço que você fez para realizar isso? Ah, eu queria ser um contador, mas acabou que não foi. Qual foi o esforço? Deus não quis assim, Deus não quis. Qual foi o esforço que você fez? Você fez um curso de contabilidade, você se esforçou, você procurou, você não achou desculpa na vida. Então, assim,
a vida é feita de reflexões. E nada na vida acontece por um acaso. Né? É verdade. Nada, não é um acaso. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar. O que eu sou hoje é o reflexo do que eu fui no passado. Mas, como disse Chico, o passado eu não posso voltar a alterar. Mas o que eu vou ser amanhã é reflexo do hoje. E o hoje eu posso modificar. O hoje é o agora. Ah, mas eu já estou com 80 anos, não tenho mais como modificar. Tem sim. Tem sim. Porque nós somos, como bem a gente falou, seres imortais. Daqui a um tempo, essa personalidade que hoje existe aqui, Davi, Núbia, essas personalidades, elas são hoje, mas somos espíritos imortais. E na hora que desencarnarmos, levaremos mais essa história de que esse espírito, essa essência inteligente espiritual, o nosso ser, que é o espírito que nós somos, essa experiência de Núbia, de Davi, será levada para a próxima encarnação, que será Maria, José, Joaquim, João, não importa. O que importa é que nós somos os seres viajantes no corpo e que hoje estamos essa encarnação é mais um capítulo da nossa história. Né? Graças a Deus. Pois é, alguma pergunta, algum questionamento para a Eliette, para aproveitar e sugar dela essas coisas, né? Porque ela é viajante, ela anda muito em São Paulo e tal. Você tem que aproveitar as oportunidades quando ela está aqui. A Biel te olhando ali. Ai. Então, deixa eu nos despedir aqui dos nossos amigos internautas. Uma boa noite. Na imagem de Eliette Paim. Tchau, pessoas.